Fala galera, tudo bom? Eu sou o Yuri Vieira, pastor Yuri Vieira, da Sara Nossa Terra de Biguaçu, e estou aqui para ministrar para você a aula número 11 do módulo 1. E a aula número 11 fala de um tema que eu gosto muito, é o tema sobre guerra espiritual e principalmente aqui a armadura de Deus. Dá uma olhada no nosso livrinho aqui, Guerra Espiritual e Armadura de Deus, e eu quero que você acompanhe comigo essa aula. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre guerra espiritual é quem é ou que tipo de guerra nós estamos inseridos e quem é verdadeiramente o nosso adversário. Primeiro, você está numa guerra espiritual. A sua guerra não é natural, não é terrena, não é contra pessoas. A sua guerra, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6. Vamos abrir aqui, ó. Eu vou pegar a Bíblia aqui para vocês e vou mostrar. Efésios capítulo 6. Se você tem Bíblia aí, abre aí rapidão. Versículo do 10 em diante. Dá uma olhada aqui. Eu vou ler para vocês. Versículo 6 do 10 em diante. Cadê? Tá aqui embaixo, ó. 10. Eu vou ler aqui. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E olha o versículo 12, importantíssimo, ó. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então a primeira coisa que nós precisamos entender sobre guerra espiritual é que essa guerra, que esse ambiente que nós estamos inseridos nessa batalha espiritual, é um ambiente espiritual e não um ambiente natural. Tem gente que acha que a guerra é contra o vizinho. Tem gente que acha que a guerra é contra uma outra equipe da sua própria igreja. Não, a guerra não é contra isso. A guerra é contra principados e dominadores desse mundo tenebroso, potestades e as forças espirituais da maldade. Portanto, o que eu quero deixar claro para vocês é: cuide em primeiro lugar de quem e com quem é a sua guerra, tá bom? Nessa aula nós vamos fazer o seguinte, ó. Quero deixar isso bem claro para você. Nós vamos passar algumas palavras-chave. Essas palavras-chave, assim que eu passar, você vai anotar e vai enviar para o seu professor ou para o Instagram, o WhatsApp pessoal ali do Instituto Vencedores. E vai dizer, ó, assisti a aula 11 com o pastor Yuri e as palavras-chave são fulana. Eu vou dar daqui a pouco a primeira palavra-chave, vão ser 3 hoje, tá bom? Vamos lá, passos para vencer o inimigo. A Bíblia fala em Marcos, capítulo 3, versículo 27, o seguinte: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se não primeiro manietar ou amarrar, e então roubar a sua casa. Então é necessário que nós entendemos que a gente tem que amarrar o homem forte. Ali fala do valente, mas algumas traduções falam do homem forte. Nós temos que amarrar. O passo da guerra espiritual significa amarrar, ou seja, tornar sem força, é retirar a força espiritual e a possibilidade do mundo espiritual resolver, do demônio ou a força espiritual da maldade tentar agir contra você. Nós precisamos, em primeiro lugar, amarrar. É a forma de tirar a força do inimigo de qualquer guerra. Ou seja, amarrar o homem forte. É importante você fazer isso, tá? Segundo ponto. Para vencer o inimigo, você precisa resistir o adversário. Quem é o seu adversário? A Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele, não você, ele vai fugir de você. Então, se o diabo vai fugir de você, é importantíssimo que você resista ao diabo. Resistir é ser uma parede forte. O que é uma parede forte e resistente? Se eu dar um soco nessa parede, ela não vai quebrar. Porque ela é resistente, ela resiste ao soco. Tem gente que não resiste ao diabo. O diabo vem contra a pessoa e a pessoa se desarma. Não, você tem que resistir, ser forte, resistir verdadeiramente ao diabo. E assim que ele entender que você é muito resistente, ele vai fugir de você, ele vai desviar de você. Ele não vai tentar diretamente contra a sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, para vencer o inimigo, declarar vitória
de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus venceu no Calvário. E uma das coisas que o mundo espiritual respeita e entende é o nome e o sangue de Jesus. Esse sangue, ele é um sangue santo, ele é um sangue que não poderia ser derramado e abriu no mundo espiritual um portal de autoridade sobre aquele que se apodera desse poder do sangue. Então, assim, a cruz ela representa a maldição que nos redimiu de Cristo com a sua morte. Então, redimir significa, aqui eu estou lendo na apostila, literalmente resgatar da escravidão de Satanás. Ou seja, é na cruz. Aquela cruz era para eu e você estarmos. Era para eu e você estarmos juntos naquela cruz. Mas Deus, pelo seu infinito amor, enviou Jesus. E Jesus morreu naquela cruz. E através dessa obra salvadora de Jesus, nós hoje temos a possibilidade de guerrear com Satanás com armas que ele não pode resistir. Então a arma que Satanás não resiste é o nome e o sangue de Jesus e declarar a vitória de Jesus na cruz, no Calvário. Tá bom? E agora eu vou entrar no quarto ponto sobre passos como vencer o inimigo. Mas antes do quarto ponto, eu quero falar sobre a primeira palavra-chave que nós vamos falar hoje. A primeira palavra-chave é a seguinte, não tem nada a ver, mas é para você não esquecer. Ventilador. Se você está me ouvindo, você vai pegar essa primeira palavra, escrever ventilador e mandar para mim ou para o professor ali do Instituto de Vencedores, a sua liderança do Instituto de Vencedores, tá bom? Não é para copiar e mandar para outra pessoa. Todo mundo tem que assistir essa aula aqui, beleza? E aí a Bíblia fala também sobre usar uma armadura. A armadura é o quê? Um equipamento de defesa. Você se defende e também você tem equipamentos de ataque dentro dessa armadura, né? Então o equipamento de defesa é para você se proteger. A armadura, de modo geral, ela serve para você se proteger dos intentos de Satanás. O mundo espiritual ele é muito grande, ele é muito extraordinário. Nós não temos a dimensão correta do que é o mundo espiritual. O que nós temos de correto e concreto é que existe um mundo espiritual, mas Deus nos protegeu, porque esse mundo está em guerra pela sua vida. E Deus nos traz a proteção através de uma armadura descrita também em Efésios capítulo 6. Efésios 6, a partir do verso 10, 11, 12, 13 e assim por diante, ela fala sobre essa armadura. Essa armadura ela tem alguns elementos. O primeiro elemento que a armadura tem é o capacete da salvação. Capacete é para botar na cabeça. Eu sou cabeçudão, senhor. Cabeção. E você vai botar o capacete da salvação para quê? Para proteger a sua mente. Proteger a sua mente do quê? Dos dardos e setas inflamadas. A Bíblia fala aqui, ó, versículo 13. Deixa eu ver aqui. 17. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação te protege a mente, te protege o comando da sua vida. Você tem que ter o comando da sua vida protegido pela salvação do Senhor, pela obra redentora de Jesus na cruz. O capacete da salvação é uma coisa extremamente importante, é uma peça extremamente importante na armadura. Na guerra antiga ninguém saía para a guerra sem usar um capacete. Hoje nós precisamos sim ter a proteção da nossa cabeça. Essa proteção é muito importante, porque o inimigo ele vem com setas, com dardos. A Bíblia fala em Colossenses sobre dardos inflamados que o inimigo lança sobre a nossa vida. Ele vai lançando dardos, pensamentos, situações sobre você, e se você não está com o seu capacete da salvação, isso vai entrando dentro de você e você vai se enfraquecendo, vai tirando a força. O dardo ele não tem o poder de arrebentar com a cabeça, mas ele tem o poder de injetar um veneno dentro de você. O dardo é uma coisinha pequenininha, mas ela entra e injeta um veneno dentro de você. E esse veneno ele é muito prejudicial. Então, presta atenção. Guarda o capacete da salvação e usa isso. Tome posse disso pela fé. Segunda coisa, da armadura, né? O cinturão da verdade. O cinturão é o quê? Gente, pensa no Batman. O que é o Batman sem um cinto? Não é nada. O Batman não tem poder nenhum. O que ele tem é um cinto. E o poder do Batman é o cinto. E por causa do cinturão dele, que ele tira lá um dardinho assim, um negócio que ele joga, e aí ele tira o negocinho que é uma tirolesa, enfim. O Batman ele só é o Batman por causa do cinturão dele.
E você também tem um cinturão. O cinturão onde você vai guardar as suas armas. O cinturão onde você vai guardar os seus equipamentos de guerra. Cinturão da verdade. Você tem que se cingir da verdade. Não pode ser mentira. Tem gente que pensa no cinturão só para amarrar as calças. Não, não é isso não. É no cinturão que você guarda as suas espadas. Pensa, por exemplo, existe uma frase, uma palavra chamada desembainhar. Bainha é o que ficava no cinturão. Você tirava a espada da bainha, ou seja, desembainhar a sua espada significa tirar do cinturão. Ou seja, o cinturão é importante. É importante para você manter as suas armas todas alinhadas e colocadas de forma verdadeira. Por isso o cinturão da verdade. Tá bom? Que mais? A couraça. O que é couraça? Tem muita gente aí jovem que não tem ideia do que significa couraça. Couraça é aquilo que vai no peito, né? Aquela proteção peitoral assim. Hoje seria o colete à prova de balas, né? Mas a couraça é aquilo que vai no peito. Protege o quê? Os seus órgãos vitais. Tá? Couraça é a couraça da justiça. A couraça ela protege seu peito, sua alma, seu coração, os seus sentimentos. Não é o desejo de Deus que você tenha feridas emocionais. Deus não quer que você seja travado na sua guerra, seja atingido na sua guerra, nas suas feridas emocionais. Por isso ele traz a proteção sobre a sua vida nessa área. Então, cinja-se também da couraça da justiça. Eu vou dar mais uma palavra-chave para você. Preste bem atenção. Agora, um pouco mais de 11 minutos de aula, eu quero dar uma palavra-chave para você. Presta atenção na palavra. A palavra é ar-condicionado. Ar-condicionado. Beleza? Eu já tenho a primeira, estou dando a segunda e no final eu vou dar a terceira. Vamos lá. Que mais? Nós temos um outro equipamento de guerra. Chama-se escudo. E o escudo é o escudo da fé. O escudo é tanto um equipamento de defesa, ele é muito mais um equipamento de defesa. A fé te defende muito mais, mas ela te ajuda a atacar. Você já assistiu algum filme de guerra? Já viu que o cara às vezes dá uma escudada em alguém? É verdade, o escudo também serve para o ataque. A couraça, o capacete é mais para defesa. Mas o escudo também serve para ataque. Ele defende, mas também ataca. A função principal é defesa, mas você pode atacar com escudo. A fé é a mesma coisa, a fé defende você. A fé ela protege você. Ela protege você de flechas, de dardos, de coisas que vêm contra você, mas também te ajuda a atacar num momento de necessidade pessoal. Às vezes na necessidade pessoal você precisa dar um ataque. No embate pessoal, o ataque do escudo ele é importante. Porque ele derruba o adversário. O escudo ele tem essa função de derrubar. Você vai com força no escudo e derruba o adversário. Já viu isso? O escudo é importante para isso. E o escudo é do quê? Da fé. É a fé que te defende. É a fé que te protege. E é a fé que te ajuda a atacar o problema bem próximo de você. Tem problemas que estão distantes, que vêm distantes. Ela te ajuda a defender. Mas atacar o problema próximo é com a fé. Amém? Então, pense nisso. O escudo ele é da fé. E o último evento aqui que eu quero falar, desculpa, são dois próximos. Não contou aqui, mas tem também as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Presta atenção, sandálias são proteção para os pés. Os pés são os lugares onde você conquista. Você conquista terreno. Já assistiu futebol americano? Futebol americano é assim. Basicamente é você conquistar terrenos, você ir adiante. Futebol americano, rugby, enfim. Você vai conquistando terrenos. A estrutura do futebol é essa. E a estrutura da guerra também é essa. Você vai conquistando, vai adquirindo terrenos. Quem já jogou aí o War, aquele joguinho de mesa, né? Acho que é RPG, de mesa assim, que você vai jogando e vai conquistando terrenos e consegue dominar o mundo. O pastor Fábio Rorato, ele é especialista no ar. Eu nunca joguei War, mas assim que me convidarem eu gostaria de jogar. Se você quiser me convidar, a gente joga remotamente. Agora, nesse período de coronavírus, podemos jogar sem problema nenhum. Mas voltando aqui, as sandálias elas servem para você avançar, para você conquistar. Tem também esse ponto, não está aqui na apostila, mas tem também esse ponto aqui. Existem as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, nós avançamos com o Evangelho. Nós avançamos levando as boas novas para as pessoas. É com essa sandália que você vai avançar e conquistar o terreno. Você não conquista terreno apenas na teologia, nos estudos da palavra. Os estudos da palavra são importantes, é lógico. Mas você vai avançar terreno contra o diabo, levando a palavra de Deus sobre as vidas. Amém? É isso que nós temos que entender. A armadura de Deus, ela é mais do que apenas uma coisa
simbólica, ela é uma coisa ativa que nós precisamos fazer. E por último eu quero falar da principal arma de guerra que nós temos, que é a espada do Espírito. É na força do Espírito Santo que nós vamos avançar, é na força do Espírito Santo que nós vamos destruir as obras do mal, é na força do Espírito Santo que nós vamos atacar Satanás e vencer a Satanás e todos a sua hoste de demônios. Amém? Que mais? Para nós vencermos essa guerra, passos para vencer o inimigo, nós precisamos cancelar os argumentos. Existem argumentos que o inimigo tenta lançar contra nós. Dá uma lida em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses é logo depois de Efésios. Se você está comigo em Efésios, depois de Efésios vem Filipenses, depois de Filipenses vem Colossenses. 2, versículo 14, diz uma coisa interessantíssima. Deus, Jesus, falando de Jesus, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constavam de ordenanças, no qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ou seja, Jesus, através do seu sacrifício na cruz, ele removeu toda a dívida que nós tínhamos. Você e eu tínhamos dívida. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Você pecou, né? Eu estou vendo aí, tá na tua cara. Você que está me assistindo agora, tá na tua cara. Pecou um monte ainda. Eu também pequei. Esse pecado, ele gerou separação de Deus e gerou morte eterna. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus na cruz, ele cancelou esse escrito de dívida. Você tinha uma dívida. Olha, você pecou, você usou o crediário espiritual e você vai ter que pagar com a sua morte. Agora Jesus cancelou essa dívida na cruz. Então nós temos que cancelar esses argumentos, esses escritos de dívida. Aplicar o sangue de Jesus, já falei um pouco sobre o sangue de Jesus, O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá autoridade espiritual. Então fica aí essa informação. Agora eu quero te dar a última palavra-chave. A última palavra-chave é importante para você entender de como é que funcionam essas coisas. É importante para você entender, não, perdão. É importante para você anotar aí e mandar. Eu já dei uma, eu já dei outra e agora eu vou dar a terceira. A terceira e última palavra-chave é janela aberta. Janela aberta. Se você pegou a primeira, a segunda e a terceira, você vai entender uma lógica nessas coisas. Tá bom? Então a terceira palavra-chave é janela aberta. E a gente vai para a conclusão. Então é importante você entender que a armadura de Deus, ela é ativa, ela é real. E nós precisamos todo dia nos revestir. Revestir significa vestir de novo. Ou seja, ajustar a armadura. Você está sempre armado. Você está numa guerra espiritual. Nós não temos dimensão ou entendimento de como é o mundo espiritual, mas nós precisamos estar protegidos e guardados no mundo espiritual. Então fica a minha dica para você. Eu fico meio descentralizado aqui, por causa que esse quadro aqui está descentralizado, não tem problema, na próxima eu acerto. Então é importante você entender que no mundo espiritual você precisa estar guardado, protegido e entendendo que você está no meio de uma guerra. Essa guerra é real, essa guerra é contra o mundo espiritual, e no mundo espiritual ninguém brinca. Eu gosto de falar uma coisa interessante. Por mais velho que você seja, talvez você tenha 80, 90, se muito 100 anos. O mundo espiritual já está há mais de 8.000 anos guerreando. Então nós temos que entender que por mais velho que nós sejamos, nós não temos esse entendimento. Nós não temos a dimensão da guerra espiritual que nós estamos vivendo. Então se prepare e esteja firme e na palavra. Não brinque com o mundo espiritual. O mundo espiritual é sério e é importante que você esteja firme e forte e, acima de tudo, inabalável para resistir o dia mau que virá. A Bíblia fala que vai ter dia mau, mas nós vamos resistir, guerreando na fé e nos fortalecendo no Senhor. Tá bom? Vista-se da armadura de Deus, entenda sobre batalha espiritual, participe dos cultos de quebra de maldição. É importantíssimo, culto de fé e milagres, onde você gera fé, onde você fortalece o seu coração. Mensalmente ou a cada 2 meses, na nossa igreja nós fazemos o culto de quebra de maldições, vindo diretamente de Brasília, justamente para isso, para que você possa, em o nome de Jesus, quebrar as maldições ativas na sua vida e guerrear no mundo espiritual. Deus abençoe você. Eu fico por aqui, pessoal. Talvez, provavelmente, da semana que vem, eu trago mais uma aula para você, uma aula sobre a aula número 12. Essa foi a aula número 11, falando sobre batalha espiritual. Fique por aí,
fica atento. Vamos aproveitar nesse tempo de quarentena que nós estamos e fazer as coisas com excelência. Obrigado por me acompanhar nessa aula. Deus abençoe vocês em o nome de Jesus. Um grande abraço e eu fui! Ótimo.